Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje vai passar o tema para a gente sobre a bulimia. Beth, querida amiga, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado por você estar presente, por passar mais essa palestra maravilhosa. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir licença para vocês, por favor, por gentileza, porque nós estamos com duas campanhas muito sérias. Quem puder nos ajudar nessas campanhas, vamos lá. Primeiro, nós estamos arrecadando calças para o asilo asilar GGG. Quem puder colaborar, por favor, falar com a diretoria, com a gente. E tem a segunda campanha, que é o leite para o Círculo da Fraternidade Santa Ana, que nós estamos arrecadando para 150 famílias, mais de 15 a 20 grávidas, tanto o leite em pó como o leite de caixinha. Quem puder nos ajudar, por gentileza, falar com a nossa diretoria. E quem estiver gostando do nosso canal, por favor, ative o sininho, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o nosso canal para que a gente possa espalhar a mensagem do amor, do bem, para ajudar milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado, uma boa palestra e, por favor, amiga, é com você. Boa noite, amigos queridos. É uma honra estar aqui, uma alegria imensa. É sempre uma gratidão por essa oportunidade. Boa noite, Patrícia. Então vamos, Fátima, boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Celeste, ao nosso Mestre amado Jesus, aos mentores amigos aqui do SEAC, aos nossos mentores, que eles nos amparem nesses próximos momentos, que o conhecimento que a doutrina espírita nos traz possa calar em nossos corações, que possamos entendê-la e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Então, como o Rodrigo falou, o nosso tema hoje é bulimia. Nós vamos falar de bulimia também na visão espírita, na visão médica e na visão espírita. Então, na visão médica, existe um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, muito famoso, é o DSM, então, Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Atualmente está na quinta edição, que foi lançado em 2013, mas a primeira edição do DSM foi publicada em 1952, e de lá para cá eles, né, teve a 1, a 2, a 3, agora em 2013 saiu a 5, porque os psiquiatras, os psicólogos, boa noite, Wilson, eles vão atualizando todas as pesquisas, as informações. E esse manual é publicado, elaborado, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, é um manual de saúde mental usado no mundo inteiro, por psicólogos, por fonoaudiólogos, pelos médicos, psiquiatras, pelos terapeutas ocupacionais. Então, nós vamos falar da bulimia segundo o DSM. Então, é um transtorno alimentar, ou seja, é uma perturbação no nosso comportamento alimentar e também uma distorção da nossa autoimagem corporal. Daqui a pouco a gente explica melhor. Então, esses hábitos alimentares têm um impacto negativo na nossa saúde física, mental. É uma autoagressão, e inclusive traz prejuízos na nossa capacidade de desempenhar as funções diárias no trabalho, na escola, nos relacionamentos com as outras pessoas. E existe também outros dois tipos de transtorno alimentar que a gente não vai falar aqui, só para citar: a anorexia nervosa. Então a pessoa acha que está obesa, mas ela está magérrima. Isso que é
uma distorção da autoimagem. Então, ela se recusa a comer, porque ela acha que está acima do peso. Se não for tratado, ela pode até chegar a óbito. E o outro transtorno alimentar é a vigorexia, né, de vigor, de corpo bombado. Então, são pessoas viciadas em academia, usam anabolizantes, às vezes até anabolizantes veterinários, e tudo isso causa lesão nos músculos, no fígado, no pâncreas, traz arritmias cardíacas, picos de pressão alta. Mas o nosso tema aqui hoje é um outro transtorno alimentar chamado bulimia nervosa. Então, é caracterizada, né, por um hábito de comer em grande quantidade, comer a comida em grande quantidade, vorazmente, né, muito depressa. Isso se chama acesso de hiperfagia. Fagia é comer, né, comer muito. E num período curto, de até 2 horas, pelo menos, né? E que acontece de 2 a 3 vezes por semana por no mínimo 3 meses. Então, para que uma pessoa seja diagnosticada com bulimia, ela precisa comer muito rápido, assim, num tempo curto, de até 2 horas. Isso acontecer 2 a 3 vezes por semana, comer e depois vomitar, e por um prazo de no mínimo 3 meses. Então, a pessoa vai comendo, 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 até ela se sentir desconfortável, dolorosamente cheia, e aí vem o medo de engordar. Então surge uma sensação de mal-estar, de tristeza, de angústia, de pesar mesmo, né? É um sentimento de perda de controle, de culpa. E aí ela assume o que eles falam de comportamentos compensatórios, ou seja, ela comeu muito, agora precisa compensar de alguma forma para eliminar essa comida. Então, aí no caso, a bulimia, só para fazer um parênteses, é diferente. Por exemplo, a gente vai numa festa, ocasionalmente, e a gente come muito. É tudo lá tão gostoso, né? A gente está feliz. Isso não é bulimia. Ou se a gente fica beliscando ao longo do dia, isso também é um hábito, mas não é bulimia. A bulimia é comer muito num curto espaço de tempo, isso que se chama de compulsão. E aí a pessoa fica com vergonha, ela come em segredo, ela esconde os sintomas que começam a aparecer. Então, a compulsão alimentar é isso, a pessoa não consegue controlar a ingestão alimentar, ela come em excesso, mesmo estando satisfeita a ponto de passar mal. Então, na bulimia, a pessoa alterna momentos de compulsão, comer muito, com comportamentos compensatórios. Então, quais são esses comportamentos compensatórios? Então, ela provoca vômitos. Ou então, provocar vômitos é o que é mais frequente nesse tipo de transtorno. Mas também tem pessoas que usam de forma abusiva laxantes, diuréticos e outras medicações, como inibidores de apetite, fazem jejuns prolongados, se excedem nas atividades físicas, tudo para não engordar. Mas aí o que acontece? Vem uma fome intensa, aí surge a angústia. E quais são os efeitos da bulimia no corpo físico? Então, por conta dos vômitos frequentes, aí a garganta está sempre inflamada, ocorre perda do esmalte dentário, aí surgem as cáries com muita frequência, surgem problemas gastrointestinais, né, no aparelho digestivo, também aparece a desnutrição, a desidratação, a anemia, a constipação intestinal, e inclusive ocorrem alterações metabólicas que afetam até o coração e pode levar até a infarto. E também ocorrem picos de pressão alta, tudo por conta das alterações metabólicas. E os efeitos no psicológico?
Então, a pessoa fica deprimida, irritada, aí surge a ansiedade. Tem casos assim que a ansiedade se transforma em algo tão intenso que a pessoa adquire até fobia social. Ela já não tem coragem de sair no meio do público, né? Ela se isola em casa. E também outro efeito no psicológico é controlar excessivamente a ingestão de calorias, né? Também a baixa autoestima, a pessoa tem um sentimento de inferioridade, uma autorrejeição, ela sente-se inadequada. E aí o que que ela faz? Ela procura identificar-se com uma imagem exterior. Por exemplo, a Barbie, né? Aquela boneca Barbie, se for mulher, ou o Ken, né? Que é o namorado da Barbie, aqueles dois bonecos. Então, por que que eles procuram identificar-se com essa imagem exterior? Para serem aceitos. Porque, no fundo, são pessoas inseguras, são pessoas inautênticas, elas não sabem o que querem, não são donas de si, porque, no fundo, não se amam e passam cada vez mais a negarem o seu verdadeiro eu. E para elas, o corpo que elas possuem não é o corpo que elas gostariam de ter, não é o corpo ideal. E aí, inconscientemente, o corpo é considerado culpado pela sua própria infelicidade. Isso é o que se chama de DDC na psiquiatria, desordem distrófica do corpo. É assim, no termo comum, síndrome da feiura, que é um distúrbio da autoimagem. A pessoa se acha feia, se acha inadequada, se acha gorda. Às vezes ela está muito abaixo do peso, como no caso da anorexia, mas ela se acha gorda. Tem um neuropediatra, Dr. Fernando Souza, ele faz parte da Associação Médico Espírita de Cariri, lá no Ceará, e ele diz que o distúrbio da autoimagem começa na infância, por conta de lares disfuncionais. Então, pais autoritários, que são repressivos, controladores, podem acabar acarretando esse transtorno nos seus filhos. Ou pais permissivos, diz o Dr. Fernando, que é neuropediatra. Então, os pais permissivos, eles têm medo de dizer não aos filhos. Eles enchem os filhos de presentes, mas eles não dão a presença, o diálogo. Então, essas crianças acabam se desenvolvendo sem noção de limites e se tornam pessoas impulsivas na vida e também no alimento, né, na forma de se alimentar. O Divaldo Pereira Franco fala em relação aos pais permissivos, são órfãos de pais vivos, são filhos do celular, do computador, né? Mas o lar é a primeira escola. Então, a responsabilidade dos pais é imensa de desenvolver nos seus filhos valores morais, incluindo aí cuidar do corpo e cuidar do espírito, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, né, nós, o que, que acontece? Nós cuidamos do corpo como se ele nunca fosse morrer e esquecemos da alma, né? Nós, assim, a maioria da humanidade. Porque a sociedade atual, principalmente a sociedade ocidental, estimula o ter, o exibir-se, o desfrutar a qualquer preço. E, no entanto, a gente vê lá, né, no tempo de Jesus, Pedro escrevendo, lá Pedro no capítulo 3, versículos 3 e 4. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, ou uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. E mais anteriormente, ainda em Salmos, lá no Velho Testamento, versículo 90, item 17,
O salmista escreveu: a beleza verdadeira encontra-se no Senhor, ou seja, encontra-se na alma. Então, nós estamos falando dos efeitos no psicológico. E os efeitos no comportamento é o que a gente já viu, né? Essa compulsão alimentar, comer demais, até às vezes de um jeito escondido, porque fica com vergonha, esses comportamentos compensatórios, né? Provocar vômitos, usar de forma abusiva os laxantes, e às vezes até as pessoas abusam do álcool. Então, lá no DSM, né, desse livro da psiquiatria, os estudiosos dizem: as pessoas com bulimia nervosa colocam uma ênfase excessiva no corpo e no peso, na sua avaliação, né? Então, assim, para elas, o importante é o corpo e o peso, isso é que as preocupa. E estes fatores são tipicamente os mais importantes na determinação da autoestima. Então, elas não têm uma autoestima boa, elas não gostam do seu eu interior. Então, é aquela ênfase no exterior, ênfase excessiva no corpo, ainda mais estimulado pela mídia, às vezes pela própria família, que a família já traz, né, esse tipo de crença, de comportamento, de estereotipia, também pelos amigos. Então, tem pessoas que trabalham em algumas profissões, né? Modelo, né, de passarela, balé, alguns atletas que precisam ter corpos magrinhos, e aí é o corpo que está sempre em primeiro plano, de uma forma excessiva, numa preocupação doentia. E o DSM fala que a bulimia, né, a ocorrência da bulimia, é maior nos países industrializados. No caso, a maioria ocorre com as mulheres, geralmente começa no fim da adolescência, o início da idade adulta, e atinge mais as pessoas de classe média e alta. Então, e as causas? As causas da bulimia são múltiplas. A nossa sociedade, né, é um fator ambiental. Então, exige esse padrão estético de magreza. É a ditadura da beleza. É preciso ostentar a imagem, um status social. Tem um escritor espírita, ele é psicólogo, Ney Prieto Pérez, ele escreveu o Manual Prático do Espírita. E é muito interessante que ele comenta em relação à mídia, em relação a essa ditadura da beleza, ditadura da magreza. Diz ele: é inacreditável como a sociedade parece se deixar mansamente conduzir, sem a menor reação coletiva, a tão perniciosos incentivos, difundidos por todos os meios. Então, esse incentivo do ter, do ostentar, do exibir-se. Beth, você tem como falar do abuso sexual e depressão? Obrigada. Ah, então, isso aí a gente vai falar numa outra live, porque senão não vai dar tempo de falar sobre tudo isso hoje, né? O Rodrigo já passou uma sobre abuso sexual, sobre a importância do sexo, né? Então, falando, né, da ditadura da beleza, lá no Livro dos Espíritos, na questão 719, a Kardec pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Ou seja, o homem não deve procurar o seu bem-estar? E aí os espíritos respondem: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe nós procurarmos o nosso bem-estar. O problema é o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Então a gente vê, né, quando a gente abusa de qualquer coisa, a gente adoece. E aí continuam os espíritos: Deus não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém.
e se não enfraquecer nem as nossas forças morais, nem as nossas forças físicas. Então, a causa pode ser, assim, essa ditadura da beleza, que é um fator ambiental, mas também os estudiosos dizem que é uma auto-obsessão. Olha só, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele foi psiquiatra quando encarnado, e ele escreveu o livro chamado O Outro Lado da Vida, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, e ele escreve nesse livro que os transtornos alimentares começam como autoobsessão, porque a pessoa quer aquele corpo ideal, ideal na cabeça delas, né? Então ela tem que ser magra. E aí o que ocorre é a valorização só do aspecto exterior, sem cuidar da alma, que neste caso a pessoa só valoriza o exterior porque a alma está doente. Aí essa alma doente precisa ser preenchida com os aspectos exteriores, né? com, com os adornos, e isso de uma forma excessiva. Isso é uma vaidade doentia, porque um pouco de vaidade é muito bom para a nossa autoestima. O problema é o exagero. E Emmanuel também, né, mentor de Chico Xavier, no livro Escrínio de Luz, também psicografia de Chico Xavier, ele escreve: mocidade é beleza da forma. Contudo, se a beleza da forma não se enriquece com o aprimoramento interior, não passa da máscara perecível. Então, mocidade é beleza da forma. Os jovens são lindos, né? Cheios de saúde, na maioria das vezes, mas é preciso também enriquecer o interior, senão, de nada, Patrícia, a gente vai ter essa oportunidade. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, eles falam para a gente cuidar do corpo e não esquecer também de cuidar do espírito. As duas coisas são importantes. O problema é quando a gente só cuida de um e esquece do outro. A André Luiz também fala, né, pela psicografia do Chico Xavier, naquela série Nosso Lar, de uma mulher belíssima, encarnada, e quando ela dorme, ela se desdobra. Então, o espírito sai, né, do corpo físico, o perispírito, o espírito mais o perispírito saem do corpo físico e vai para o plano espiritual. Mas ela é linda no corpo físico, mas ela é uma bruxa muito feia, porque o perispírito dela está lesado. Então, uma das causas, e se não a principal, da bulimia é a autoobsessão. Só que a autoobsessão acaba nos trazendo a sintonia com outras mentes desencarnadas que pensam igual a nós. É uma questão de afinidade. São as relações metassociais que os espíritos dizem. Então, aqui nós estamos numa relação social, apesar de que virtual, né? Estamos nos falando, né? Patrícia, Fátima, Wilson, Rodrigo, eu, uma relação social. A relação metassocial é o que está além do social. Aí tem o mentor, o Antônio e outros mentores todos da casa, os nossos mentores. Mas se nós nos auto-obsediamos, nós estamos numa vibração doentia, baixa, nós vamos nos sintonizar com espíritos também que têm uma vibração baixa. E aí eles também podem agravar a bulimia. Podem ser inimigos do passado. O Dr. Fernando Souza, ele explica que, né, como neuropediatra, ele tinha uma paciente que estava com bulimia e ele a encaminhou para um tratamento de desobsessão no centro espírita, porque ele é espírita. E ele é da AME, Associação Médico Espírita. E nessa sessão de desobsessão, o espírito que a obsediava disse que iria matá-la de fome aos poucos. Por quê?
porque numa vida anterior, ela o havia condenado a morrer de fome. Então agora ele estava buscando a vingança. Mas também tem aqueles espíritos que não são vingativos, é só uma questão de sintonia. Então, por conta, né, dessa compulsão alimentar, aproximam-se espíritos ainda muito materializados, espíritos que têm fome, que têm sede, e que induz o obsediado a comer em excesso, comer ainda mais. E o tratamento, né? O tratamento, então, é, deve envolver o tratamento médico, com antidepressivos, ansiolíticos, que é para diminuir a ansiedade, com vitaminas e sais minerais, porque as pessoas ficam desnutridas. Nos casos graves, as pessoas precisam até serem internadas, ou em hospitais, ou em clínicas especializadas em transtornos alimentares. E também o tratamento deve envolver o psicólogo, o nutricionista, para que a pessoa consiga se reeducar, né, no aspecto da alimentação. Muito importante também o apoio familiar. Então, todo esse tratamento multiprofissional, né? Então, cuidar do corpo físico para reparar os danos, do psicológico para eliminar a culpa, eliminar os vícios, para aceitar-se, para desenvolver uma melhor autonomia, né? Eu, dono de mim, e aí fazer a reforma íntima. E também cuidar do tratamento espiritual, como a gente viu aí, pode haver desobsessão nos casos de bulimia. Não é que vai acontecer sempre, mas pode acontecer. E aí, falando, né, em cuidar-se, Sócrates, grande filósofo, viveu na Grécia no século V a.C., 2.500 anos. Diz ele já, né, naquela época já dizia, desde criança, o ser humano faz mais mal a si do que evolui. Então, em vez de evoluir, de cuidar da alma, ele se prejudica. O que ele mais faz na vida é se prejudicar. E ele diz: o homem vicioso ama mais o corpo do que a alma. Tem um autor espiritual, já até falei, né? Outras vezes é o Hamed, escreveu o livro As Dores da Alma, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. E olha que interessante, ele nos ensina que o vício, seja qual for, a compulsão alimentar é um vício, ou o vício do fumo, do álcool, do jogo, do sexo, da gula, qual seja o vício, é um erro de cálculo, diz o Hamed, é um erro de cálculo na procura da paz e serenidade. Então a gente quer paz e serenidade e a gente acha que aquele vício vai nos trazer paz e serenidade, mas é um erro de cálculo, porque complica ainda mais a situação. E ele fala: todos queremos ser felizes, mas ninguém conscientemente busca de propósito viver com desprazer, aflição, infelicidade. Mas, né, as pessoas nem sempre conseguem atender às próprias necessidades de uma forma saudável. E aí caem nos vícios. Os vícios são métodos defensivos. Aí entra a parte da psicologia. A pessoa está se sentindo insegura, está se sentindo desprotegida, porque ela é insegura, porque ela não se acha capaz, ela se acha inadequada, desadaptada ao ambiente, ao trabalho, à escola. E aí, inconscientemente, ela procura o vício como uma defesa para se sentir segura, para se sentir protegida. Isso ocorria muito antigamente com jovenzinhos que começavam a fumar. Então, né, na idade da pré-adolescência, para eles mostrarem que eram já adultos, donos de si, os ídolos, e também para se
para acreditarem nisso, para se convencerem disso, eles começavam a fumar, por imitação. Mas por quê? Porque queriam fazer parte, né, da patota, queriam mostrar-se poderosos. Mas aí o Hamed fala: viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias. Por que se enfraqueceram? Porque ficaram só distraídas para o exterior, esqueceram de alimentar a alma, de fortalecer a alma, de buscar os valores morais, se enfraqueceram diante da vida. E aí, como defesa, se refugiam na dependência de pessoas, no caso de codependência, ou de substâncias, seja o alimento, seja drogas lícitas, ilícitas. Então, são pessoas, as pessoas viciosas, e somos todos nós, né? Nós não estamos ainda totalmente isentos de ter um vício ou outro, né? Tem aquele que é viciado em chocolate, aquele que é viciado em café, aquele que é viciado em açúcar, todos ainda somos viciados, todos, né? Mas, diz o Hamed, os viciados são pessoas carentes e sofridas, porque, né, tem aquele que é mais viciado, aquele que é menos, e aquele cujo vício o detona. Por que então são pessoas carentes e sofridas? Porque falta-lhes autonomia, saber quem são, o que querem para si e assumir-se com seus defeitos e virtudes, né? Porque todos aqui ainda temos os defeitos e as virtudes, então olhar para nós e aceitar tudo isso. E tem mais, são pessoas carentes e sofridas, diz o Hamed, porque o perispírito vai se desequilibrando. Quando nós danificamos este corpo físico, ele acaba se refletindo no nosso corpo energético e ele também se desequilibra. E pode levar esse equilíbrio para as encarnações futuras. E a pessoa então nasce com problemas físicos ou mentais. Diz o Hamed: não precisamos, porém, chegar às últimas consequências dos vícios. Aqui, no caso, nós estamos falando de compulsão alimentar, mas tem tantos outros vícios, né? Então, não precisamos chegar às últimas consequências dos vícios, chegar no fundo do poço, para iniciar o trabalho de autodescondicionamento. Então, eu vou me libertar daquele hábito doentio, daquele vício, vou me descondicionar. E aí diz o Hamed, podemos ganhar um tempo precioso se nós deliberadamente, né, com muita boa vontade, propormos o esforço de extirpar esses vícios em nós. Como? Aí ele dá umas dicas, né? Compreender o que é o vício para eliminá-lo. Então, quando é que esse vício surge na minha vida? Por que surgiu? Né? Eu estou querendo me defender do quê? Estou querendo preencher um vazio aqui dentro e colocando o vício no lugar. Compreender como esse vício atua na nossa vida. E aí a pergunta seguinte é: nós queremos nos livrar dele? Por quê? Ele está nos adoecendo, está nos causando infelicidade? E aí, se a gente fala, não, eu quero me livrar sim desse vício, então é nos comprometermos com a nossa reforma íntima e seguirmos em frente. Obrigada, Fátima. E o Hamed, então, tá? Essas dicas de autoanálise para a gente fazer as nossas transformações interiores, né? E ele vai mais, ele vai além. Perguntemo-nos como nós organizamos a nossa personalidade. A nossa personalidade é construída no dia a dia, desde a infância. Então, os modelos que nós tivemos na nossa vida, os pais, os professores, os amigos, a sociedade, foram nos moldando, porque nós seguimos um modelo. Então, perguntemos como eram as crenças dos adultos com os quais convivemos na infância.
Então, em que eles acreditavam? Que o mais importante é o ser, é o ter, é o ostentar, é o aparecer. Então, perguntemos-nos, né? Na nossa infância, que crenças é que foram incutidas na nossa cabeça, que absorvemos? Outra pergunta: somos escravos da mídia? Porque às vezes a gente nem percebe, né? A gente segue os padrões que a mídia impõe, alguns até que, né, nos levam ao ajuste para viver em sociedade, para que a gente se adapte, né, na sociedade aqui agora, mas alguns são exagerados, né? Outra pergunta: em que ocasiões é que nós cedemos aos vícios e paixões? Os paixões, as nossas mazelas morais, o egoísmo, orgulho, vaidade. Eu estou numa festa, então é na festa que eu quero me mostrar para todo mundo, ou é em casa, ou é no trabalho. Em que ocasiões cedemos aos vícios e paixões? Então, a partir disso, todas essas reflexões, autorreflexões, o caminho é fazer uma avaliação demorada do nosso passado, né, do que aprendemos, do que assimilamos, em que acreditamos, e para que essa autoanálise seja proveitosa, nós precisamos identificar em nós padrões de pensamento que são prejudiciais, que são deficitários. Meu corpo é horrível. Minha voz, sabe? É tudo assim, né? É a ditadura da mídia, né? Então, nos libertemos dessas compulsões, tudo isso para a gente se libertar dessas compulsões e desses hábitos infelizes. E conhecer as características de cada defeito, que aí fica mais fácil identificá-los e combatê-los, né? E outra questão muito importante, para nos livrarmos de qualquer vício, nós precisamos ter vontade, né? E às vezes, que vontade, né? Uma vontade férrea. E essa nossa vontade precisa estar a serviço de uma decisão. O que eu decido? Eu decido, a partir de hoje, eliminar esse vício, aquele vício do fumo, ou do cigarro, do café em excesso, ou dos estimulantes, outros tipos de estimulantes, qualquer coisa. Então, qual é a minha decisão? Aí colocar a minha vontade a serviço dessa meta, desse projeto de vida, dessa decisão. Então, perguntemos-nos o que queremos? O que queremos para nós? Como está esse nosso querer? Sabe, esse nosso querer é um impulso assim, fugaz, sabe? Um palito de fósforo que logo apaga, é passageiro, fraco. Nós temos uma vontade indecisa. Sabe, eu tenho tanta vontade, sabe, de me modificar nesse aspecto ou no outro. Mas eu não me decido a começar. E aí é uma vontade muito fraquinha que não nos leva adiante. Que nem aquela história, acho que vocês já ouviram, né? Que tinha 6 rãs empoleiradas sobre um tronco assim, que estava caído em cima de uma lagoa. 6 rãs. Aí uma pensa em pular. Aí a gente pergunta: quantas sobraram no tronco? Tinha 6, uma pensou em pular. A resposta: ficaram no tronco? 6. Porque ela só pensou e não pulou. Então, falando em querer, né? Pedro de Camargo, um grande escritor espírita, ele se dava o apelido de Vinícius, um livro fantástico chamado O Mestre na Educação, no capítulo 20, cujo título é Querer é Poder? Ele faz essa pergunta. Ele fala: saber é poder. Aquele que sabe, pode. Aquele que quer e ignora a maneira de realizar o seu querer, não pode coisa alguma. Então, eu quero me modificar, mas eu não sei como. Então, na verdade, querer é poder não é suficiente. O, a, a, a eficiência é saber é poder. Então, começamos a nossa reforma íntima.
Aí vem as primeiras dificuldades, são testes. E a gente desiste? É importante saber disso, né? Então, é importante saber que nós precisamos colocar foco, fé e força nos nossos objetivos. Então, foco num objetivo claro, definido. Fé, confiar que nós vamos conseguir e temos toda a ajuda de Deus, dos nossos amigos espirituais. E força, que é justamente essa vontade na realização de algo. No início, né, surgem as quedas, mas também é importante saber que essas quedas estão aí para fortalecer a nossa vontade, a nossa persistência, a nossa determinação e acreditar que conseguiremos, batendo palma para nós mesmos, amando-nos. Santo Agostinho, ele escreveu nos livros da codificação, né? Mas quando ele estava encarnado, ele foi um bispo de lá em Hipona, no norte da África, e também foi filósofo, e ele escreveu o livro Confissões. E foi do século IV e V depois de Cristo que ele viveu. E essa frase muito famosa é dele, quando encarnado. É preciso odiar o pecado e amar o pecador. Nós ainda somos esses pecadores, né? Assim, cheios de falhas. Então, amar-nos, olhar as nossas fraquezas, compreendê-las, aceitá-las e transformá-las. E aí também orar e vigiar. Orar e vigiar para não cairmos em tentação. Obrigada, Fátima. Orar e vigiar para não cair em tentação. É que nem aquele ditado militar, né? Tão assim, apropriado para orar e vigiar. Afinal, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A liberdade de não ficarmos doentes, de não ficarmos aprisionados nesses vícios que nos destroem, de caminharmos rumo à nossa destinação de espíritos perfeitos, numa perfeição relativa. Então, é pecador, mas com responsabilidade, isso mesmo, né? Assumirmos cada um de nós a nossa responsabilidade de co-criadores de nós mesmos. É isso mesmo, Fátima, é isso mesmo, obrigada. Então, agora eu gostaria de fazer uma vibração, pedindo a Deus, a todos nós que aqui estamos, toda ajuda para o nosso planeta. Vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão aqui reunidos, né, nessa nossa reunião de hoje, e também por aqueles que estão ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral, pelas trevas. Vibremos pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço que estão trabalhando tanto nesse momento de pandemia. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos, aqueles que estão indo para a pátria espiritual, que eles possam ser acolhidos, entenderem a situação em que se encontram e se asserenarem e trilharem um novo caminho de evolução, né? Continuarem a sua jornada evolutiva. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes, aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água, nas águas das nossas casas. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos, pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados. E vibremos também pelo nosso Brasil. Que haja paz, que haja harmonia, que haja fraternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós queremos agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui, imensamente agradecemos
aos mentores amigos, com esses conhecimentos que nos trazem, os livros, as intuições, as inspirações, por todo o amparo, carinho, amorosidade que eles dedicam a nós. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, por estarmos fazendo a nossa parte no nosso dia a dia. Que nossa jornada seja uma jornada de muito sucesso, no sentido de avançar rumo ao nosso progresso moral e intelectual. Senhor, se conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite, amigos queridos. Agradeço muito a atenção.